Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Camila, e hoje trarei como assunto para o nosso bate-papo tudo sobre ceras. O que é a cera acrílica? A cera acrílica é composto químico destinado à proteção e embelezamento de pisos de residências e locais fora de casa. Este produto está em muitas listas de material de limpeza pelo país afora. Para que serve a cera acrílica? Primeiramente, a cera acrílica tem a função de embelezar os pisos e conferir algumas outras características importantes que nós vamos conhecer neste podcast. Além disso, a cera também facilita a limpeza do piso, ela vai deixá-lo antiderrapante e proporcionar um bom nível de brilho. Os produtos atualmente mais conhecidos e usados são aqueles produtos que usam água como seu solvente habitual, ainda que existam tipos com solventes originários de petróleo. Conheça os sinônimos mais usuais dados a esse tipo de produto. Impermeabilizante para pisos. Acabamento acrílico. Cera alto brilho e cera líquida. Cera incolor ou cera antiderrapante. Este produto é responsável por cuidar da maior parte do mercado de pisos instalados em ambientes empresariais. Vejamos as principais dicas para escolher uma cera acrílica corretamente. Ouça a seguir os temas que você vai ouvir neste podcast. Escolhendo a cera acrílica pelo tipo de piso. Escolhendo pelo tipo do ambiente. Escolher a cera pelo nível de brilho desejado. Escolher pela facilidade de manutenção. Escolher a cera acrílica pelo preço ou pela marca. Escolhendo a cera acrílica pelo tipo de piso. Os pisos do tipo cerâmicos ou porcelanatos não recebem, tradicionalmente, o enceramento devido à sua baixíssima porosidade, ou seja, sem porosidade a cera acrílica não tem uma boa aderência ao piso. Já entre os tipos de pisos enceráveis temos a predominância de pisos porosos como os pisos em vinílico, pisos emborrachados, pisos em cimento, pedras naturais, pisos laminados entre muitos outros. Alguns desses pisos podem receber um tratamento adicional antes de entregues ao enceramento. E esse tratamento vai também influenciar o resultado final da cera acrílica. Como por exemplo, pedras naturais podem receber uma resina em sua superfície, conferindo assim propriedades impermeabilizantes ao piso. Já em madeiras, é muito comum o tratamento com resinas também a fim de aumentar sua durabilidade e melhorar a aparência. Podemos citar o exemplo dos acabamentos em epóxi, que também protegem muito o piso aplicado. Vamos focar nossos comentários nos pisos porosos ou mesmo que receberam alguma espécie de acabamento extra, como o epóxi ou as resinas. Ambos os casos requerem uma proteção ao seu dia a dia, o que certamente poderia combinar com o uso da cera acrílica. Em caso de pisos que possuem um nível de brilho alto, o mais indicado é que aplique cera acrílica também com alto nível de brilho, com o propósito de acompanhar a natureza do piso ou do acabamento aplicado. Esses tipos de piso podem ter uma porosidade muito grande e requerer a aplicação de um selador acrílico antes da aplicação da cera acrílica escolhida. Portanto, você deve fechar os poros do piso e prepará-lo para receber a cera. Por outro lado, existem produtos com propriedades de cera acrílica e seladores ao mesmo tempo, como a Simplex. Ambos têm a possibilidade de uso mesmo em condições de maior porosidade. Escolher pelo tipo do ambiente. Inegavelmente, a cera acrílica para uso em shopping center tem necessidades muito diferentes ao uso em ambientes com menor fluxo de pessoas, como uma clínica, por exemplo. Certamente uma cera hospitalar também possui especificidades exclusivas a esse ambiente. O ambiente hospitalar requer cera com baixo odor, alto nível de antiderrapante e até mesmo um removedor de cera sem cheiro, tudo isso pensando na qualidade para os pacientes que por ali transitam. Uma cera como a cera Simplex, por exemplo, tem essas características especiais. Seguramente, no exemplo do shopping, a necessidade é a grande resistência ao seu uso severo. Para esse tipo de ambiente existem ceras ou acabamentos high-speed, produtos com alto nível de resistência e facilidade na restauração. Assim sendo, esse tipo de produto vai proporcionar brilho de molhado ao piso, grande resistência ao trânsito de pessoas, facilidade na limpeza,
restauração rápida com polimentos de máquinas especiais e assim por diante. Um exemplo em nossa linha é o Genius Acabamento. Escolher pelo nível de brilho desejado. Este requisito está diretamente ligado à aparência que se deseja conferir ao ambiente. Quanto melhor a qualidade dos polímeros usados na produção da cera, bem como a maior quantidade de teor desses ingredientes, maior será o nível de brilho de molhado da cera. Assim, existe um dispositivo para medir o nível de brilho da cera acrílica, comumente usado em ambientes com alto nível de exigência. O seu nível de medida, considerado geralmente como um brilho de molhado, oscila entre 75 e 90 ou acima. O teto do equipamento é 100. Com toda certeza, o brilho não é conquistado apenas com enceramentos constantes, muito menos com os tratamentos de piso iniciais. Porém, eles podem sim contribuir com várias demãos de ótimos produtos. Um programa de manutenção do piso tem que entrar em ação desde o momento da decisão do enceramento do piso. Por fim, as medidas não provocam desgaste com o uso, pois a cera acrílica é desgastada diariamente, afetada pelas partículas soltas sobre a mesma. Desse modo, elas causam micro ou macro fissuras no tratamento e devem ter polimentos constantes, a fim de equilibrar o uso com ambientes menos utilizados na mesma instituição. Escolher pela facilidade de manutenção. Antes dos anos 1990 eram as ceras de origem vegetal de carnaúba que imperavam, até mesmo ceras para piso compostas de parafina eram produzidas. Sua forma era predominantemente pastosa, embora considerada uma contraposição às ceras líquidas de hoje. Enfim, em sua grande maioria eram produzidas em meio líquido oriundo de petróleo, portanto eram inflamáveis, não eram resistentes aos limpadores gerais ou mesmo detergentes da época. De fato, digamos que eram da era da vassoura. Entretanto, ceras de carnaúba ou parafina dificilmente existem no mercado hoje em dia, ainda bem. Entretanto, os custos de produção de ceras acrílicas caíram muito e as suas vantagens aumentaram. Como consequência, as ceras acrílicas caíram no gosto dos usuários, que vieram de encontro ao crescimento das áreas enceráveis e à necessidade de redução e uso de mão de obra. Assim, explicando um pouco melhor, nos anos 1980 as grandes áreas de enceramento de piso eram de supermercados com, digamos, 2.000 metros quadrados. Logo após o início dos anos 1990, durante o começo da abertura de grandes shoppings e hipermercados, eram comuns áreas próximas a 10.000 metros quadrados de pisos a encerar. Primeiramente, a cera acrílica moderna não requer polimento para chegar ao brilho de molhado. Além disso, as polidoras de alta ou ultra alta velocidade podem restaurar o brilho feito pela cera acrílica. Portanto, as ceras acrílicas mais modernas possuem componentes como o nosso Genius Acabamento, e a restauração é muito mais fácil. Assim, sua limpeza também é muito facilitada pela resistência a limpadores e detergentes concentrados e especiais. E ao mesmo tempo, quando há necessidade de remover tal cera acrílica, existem removedores que atuam rapidamente e dissolvem o filme da cera. Tudo isso com produtos baseados em água, o que é muito bom. Escolher a cera acrílica pelo preço ou pela marca. Sempre temos dúvidas sobre o que vale mais a pena comprar, o mais barato ou o mais caro. Geralmente o mais barato é associado a baixa qualidade e mais caros têm sua percepção invertida. A ideia aqui é a seguinte: usar produtos que rendam muito por metro quadrado. Mais fáceis de manter, devido propriedades mais resistentes e fáceis de remover. Alta transparência e durabilidade. Segurança em seu uso e antiderrapante para os usuários. Por fim, a cera acrílica da Oleac é reconhecidamente produzida dentro de altos padrões de qualidade, validada pelo Certificado de Boas Práticas da Anvisa. Podemos gerir as despesas relativas ao seu tratamento de pisos e realizar o devido controle para manter suas despesas em níveis confortáveis. Conclusão. Com o objetivo de escolher o melhor tratamento de pisos não custa mais do que os sistemas ditos mais baratos. Seu rendimento e qualidade superam em muito as suas expectativas. Além de embelezar seus ambientes, os tornam mais agradáveis e seguros.
A Egiclear colabora com sua equipe de limpeza, treinando o uso correto e seguro dos produtos. Além disso, desenvolvemos um programa de manutenção do tratamento do piso, que tem por objetivo uniformizar a aparência do ambiente como um todo e racionalizar o seu investimento. Certamente seus clientes ou funcionários terão um maior bem-estar e produzirá mais e comprará mais. Obrigada pela sua atenção, e nos vemos em breve em nosso próximo episódio.